É, né, Larissa? Não tem jeito. Sempre acontece alguma coisa, os imprevistos da vida. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês me falarem se está aparecendo para vocês. Conseguem ver minha tela? Dá para ver, já aparece. Sim. Show. Bora lá, então. Bom, gente, primeira coisa, né, que nós vamos sempre fazer, assim, nas primeiras aulas eu vou acabar retomando isso, para caso alguém perca aí esse contexto, né, inicial. Então, sempre a gente vai iniciar com o GitHub. O material ele vai estar sempre disponibilizado lá, né, aqui no GitHub. Login sempre com a mesma conta do Google. Isso é importante, por quê? Porque não vai funcionar? Não, vai funcionar, mas como a gente sempre vai trabalhar com um dado anterior, como a gente sempre vai trabalhar com um dado anterior, que nem semana passada a gente não terminou o nosso notebook, então a gente vai dar prosseguimento. Se vocês tiverem anotado alguma coisa nele, o ideal é que vocês abram agora no Drive de vocês e não no GitHub. Essa é a diferença, tá? Quem não utilizou, por exemplo, quem não estava presente na reunião da semana passada e não iniciou, tudo bem abrir pelo GitHub, mas quem fez alguma alteração, mudou alguma coisinha semana passada, o ideal é que vocês abram assim, ó, o arquivo de vocês. Vocês entrem aí dentro do Drive e procure o Colab dentro do Drive de vocês e não lá pelo meu GitHub, tá? Isso se vocês fizeram alguma alteração no arquivo, ó. Então, quando eu estou entrando aqui no meu Drive, eu tenho o meu Colab aqui, aí eu vou abrir a minha pastinha, que tem todos os meus notebooks. E aqui dentro tem os arquivos que a gente vai trabalhar com ele. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma cópia de um dos arquivos que a gente fez semana passada. Eu tenho um monte aqui do mesmo, porque eu acabo dando as aulas, estava gravando os vídeos, né, para colocar lá no YouTube. Então, acabou que repetiu várias vezes o mesmo notebook. Então, eu vou abrir e o ideal é que vocês abram assim. Se vocês fizeram alguma alteração e vocês quiserem fazer de novo. Se vocês abrirem pelo GitHub, que é a segunda forma, ó, então eu vou lá, abro pelo meu GitHub, né, no caso. Então eu vou abrir aqui pelo GitHub, venho aqui em laboratório de IA, aí vocês vão pegar o documento que nós estávamos trabalhando semana passada, esse segundo aqui, ó, exemplo de análise das inscrições. E aí, esse arquivo aqui, né, para quem está fazendo hoje ou quem não participou da aula da semana passada, é só vir aqui e abrir com o Colab também. Aí ele vai abrir na conta normalmente. E aí vocês podem fazer a cópia, tá, do arquivo no Colab de vocês. Se vocês fizerem de novo, a Larissa viu, ela colocou aqui, se ele cria uma cópia ou ele substitui. Ele cria uma cópia, tá, Larissa? Ele não substitui. Ele não vai substituir o que estava lá. Então, por isso que eu estou falando, se vocês querem abrir um arquivo que vocês já trabalharam com ele, o ideal é que vocês abram direto do Drive e não pelo GitHub, tá? Foi a forma que eu falei para vocês, ó, porque esse daqui eu estou abrindo agora. Então, ele está aqui com o logozinho do GitHub. Só que se eu vir aqui, ó, e eu clicar de novo em salvar uma cópia do Drive, ele nem vai perguntar, ó, ele está criando uma outra cópia. Ele não está substituindo uma que eu já tenho lá. Ele fica igual, ó, tá vendo aqui? Cópia de exemplo de análise, e aí vai ficar outra cópia de exemplo de análise, iguaizinhos. Entenderam aqui, gente, como que funciona esse fluxo? Tranquilo? Tá? Então, só cuidado com isso, né? Porque aí pode ser que vocês acabem perdendo alguma informação nesse sentido. Então, esse daqui é o Jupyter que a gente vai dar prosseguimento, vai finalizar ele
agora nessa aula. Então, não tem como analisar dados, certo? Se a gente não pega a planilha. Vamos plotar aqui o data frame. Depois, fazer o import das bibliotecas dos gráficos. Aí, nós plotamos aqui o nosso primeiro gráfico, que eu expliquei semana passada para vocês, não vou explicar de novo. Plotamos aqui mais um gráfico com mais parâmetros, mais informações, troca de cores. Nós conseguimos extrair os dados do data frame e colocar dentro de variáveis, que foi o que eu mostrei para vocês. Depois nós manipulamos essas variáveis para gerar mais gráficos, né? Outros tipos de gráficos, inclusive o gráfico de pizza. Então, paramos aqui na semana passada. Mas, Thiago, quando você executa, ele aparece, né? Os gráficos. Depois que você executa, ele tem que aparecer. Ó, ele só vai sumir se você clicar aqui sem querer, ó. Tá vendo que tem um xizinho? Você pode limpar a saída. Pode ser que você tá apertando aqui sem querer. Tá, ó. Então, se eu clicar aqui, ele apaga a saída. Tá? Então, pode ser que tá acontecendo isso com o seu, tá bom? Então, só cuidado para você não... Cuidado não, né? Na verdade, já foi essa aula. Então, hoje, nós vamos começar com essa segunda parte. Então, hoje, nós também vamos fazer uma análise de dados, porém, a ideia da aula de hoje é vocês entenderem um pouquinho a parte de processamento de linguagem natural, tá? A biblioteca de processamento de linguagem natural que nós vamos utilizar é o Space, tá? Então, o Space, se vocês forem procurar por essa biblioteca aqui no Google, vocês vão ver que é uma biblioteca própria para o processamento de linguagem natural. Professora, o que é processamento de linguagem natural? Linguagem natural, gente, é a nossa linguagem. É a linguagem que o ser humano fala, tá? É a nossa língua. Então, o computador, quando a gente conversa lá com a Alexia, quando a gente conversa com... Ai, como que é o nome daquele do Google que a gente conversa lá com ela? Ai. Assistente. Mas ela tem um nome, né? Aquela assistente do Google. Tem a Cortana também, como a Larissa disse. Então, todas essas são inteligências artificiais, elas, que usam do processamento de linguagem natural. Então, a linguagem natural é a linguagem do ser humano. Então, a gente precisa ensinar para o computador essa linguagem. Então, tem uma biblioteca, tem várias bibliotecas específicas para isso. Tem a NLTK, que é bem conhecida. Mas hoje a gente vai usar o Space, tá? Que ele é uma das bibliotecas mais novas que tem. Ela é bem robusta, ela dá muito suporte para a parte de PLN, que a gente chama, né? De processamento de linguagem natural. Ela dá suporte de diferentes formas, né? Para a gente fazer análise de string, análise de textos. É a Siri, né? Do iPhone, como a Larissa disse. A do Google... Eu não sei se tem nome, né? A gente chama assistente do Google, então não sei se ela tem nome mesmo, mas enfim, ela é uma inteligência artificial que usa do processamento de linguagem natural. Então, o processamento ele pode ser no formato de voz, como eles, e também pode ser por meio de textos escritos, que é o que, por exemplo, o meu projeto hoje, eu estou trabalhando com textos, de fato, então eu estou tentando fazer correção automática de redação. Então, eu preciso de uma base de redações bem grande, né, para fazer essas análises e treinar o meu motorzinho, treinar o meu algoritmo para que ele consiga corrigir essas redações e gerar notas, né, a partir de uma experiência do professor. Então, eu preciso de dados. Nossa, Larissa, é muita informação, tá? E vocês podem ver que normalmente a Alexia, né, essas IAs são empresas grandes e elas têm grande domínio da internet, então elas têm o máximo, assim, tem muito texto, né, que eles podem gerar, tem vários diálogos que são realizados entre seres humanos, então eles copiam esses diálogos e colocam lá para assistente, né, do Google, Alexa ou qualquer um outro, já prevê, né, uma resposta, tanto que a gente consegue conversar facilmente com o assistente do Google, né? Esses dias o Anderson estava conversando aqui, chamando ela para sair à noite para ir para uma balada, e ela responde. Simplesmente ela responde. E aí,
vamos para uma balada hoje? E ela vai respondendo e ela vai fazendo, é um barato, né? Você vai testando sobre isso. Foi a do Fantástico, Maria, que você viu? Que você lembrou de mim? Não sei se foi. Boa tarde. Dá para me ouvir? Dá sim. Então, era uma matéria que falava sobre a inteligência artificial, né? Aí tava falando sobre a possibilidade de um aplicativo que as pessoas podem conversar com o aplicativo como se fosse uma pessoa de verdade. Não é tipo a Google Assistente que tem respostas prontas. Foi no Fantástico, não foi o rapaz que a moça morreu? Isso. Aí ele pegou um histórico de conversa entre eles, né? Provavelmente ele deve ter pego uma base de dados de conversa do WhatsApp entre os dois, talvez de rede social, que os dois podem ter se conhecido. E aí ele usou essa base de dados entre eles para gerar essa IA, para ele sentir, né, a mesma coisa como se ela estivesse viva. Eu achei demais, eu lembrei da série na hora. Mas é isso, eu vi também, né, Então, imagina, você consegue até dar conforto, né? Por exemplo, uma pessoa faleceu, você pega um histórico de conversa, né, dessas pessoas, porque hoje, dados, vocês podem ver, é a coisa mais importante que existe. Então, o que acontece? Eu posso simplesmente, hoje, tudo que a gente conversa pelo WhatsApp é salvo, né, lá no Google. Então, todas as nossas conversas. Então, isso até vocês podem fazer, né? Simular uma conversa com um amigo específico, né? Então, tudo inteligência artificial, gente. Até quando a gente está digitando ali no celular, quando a gente coloca uma palavra e ele vai se autocompletando, é com base em coisas que normalmente a gente escreve, tá? Então, é sempre com base em dados. Aquilo ali é inteligência artificial pura, tá? É exatamente isso. Como se uma IA fosse uma personalidade. É isso mesmo, Larissa. É isso mesmo. Aquele dicionário do teclado? Larissa, é esse mesmo que eu tô falando. É esse mesmo que dá a sugestão. Ali é a inteligência artificial que tem ali por trás daquele teclado, que ele vai sugerindo o que a gente vai criar. Então, dá para criar um amigo virtual? Dá, Thiago. Dá para criar um amigo virtual. Você pode pegar várias conversas de suas com seus amigos, aqueles que vocês mais gostam, mescla e vira um amigo só. Já pensou? Que legal? Dá sim, dá para criar. Com certeza, você só precisa de dados, né? Que é o que a gente sempre vem falando aqui no curso. Você precisa de dados, você precisa de informações. Bora lá então, ó. Space. Então, vamos fazer a importação do Space, que serve justamente para isso que eu estou falando para vocês, né? Para fazer o processamento da nossa linguagem natural, a nossa linguagem falada. Então, essa biblioteca, ela serve para isso. Essa segunda célula aqui, ela serve para baixar o vocabulário em português, tá? Então, ele faz um download aqui da nossa língua. Por quê? Porque o Space, ele dá suporte a várias línguas, japonês, inglês, italiano, espanhol. E aí, dependendo de qual língua que eu vou fazer a análise do meu texto, eu tenho que baixar o vocabulário que tem a ver com isso. Então, aqui, ó, eu estou baixando o PT, que é de português. Se fosse inglês, seria ENG, né? IT, se fosse italiano. Então, aqui depende de qual texto que eu vou fazer a análise. Então, agora a gente vai falar de texto, mas não vamos falar de números, tá? Então, eu fiz o import aqui também desse vocabulário. Uma vez que eu baixei esse vocabulário, eu vou fazer o carregamento dele, ó, do vocabulário PT, dentro dessa variável que eu estou chamando aqui de PLN, que ela vai armazenar todos os dados desse vocabulário aqui em português. E aí, agora, qual que é a ideia, cabeças? Presta bastante atenção que essa parte é muito importante, interessante também. Os textos que vocês escreveram, qual que é a ideia agora? Eu fazer a análise dessa coluna aqui, chamada motivação. Esses textos que vocês escreveram aqui, ele tem palavras que não dão sentido ao texto, que não dão significado ao texto. Por exemplo, a palavra por si só não faz sentido, de por si só não faz sentido,
alguns por si só não faz sentido, meus por si só não faz sentido, ter por si só talvez não faz sentido, mas pode até ser, não faz, então assim, conectivos, artigos, preposições, essas palavras que não trazem semântica para o nosso texto, eu quero retirar daqui. Por quê? Porque eu queria entender qual era a motivação de vocês para fazer esse curso. Então, eu queria pegar aquelas palavras que dão mais sentido ao texto. Então, para isso, o processamento de linguagem natural, ele tem uma técnica chamada stop words, que significa que eu vou tirar as palavras que não são tão importantes para um contexto de um texto. Por exemplo, aqui, ó, eu estou fazendo o import dela. Então, estou fazendo from, né? E estou importando, né, a stop words dessa biblioteca aqui, ó, do Space, Lang, PT, porque é em português. Não adianta eu pegar uma stop word que é em inglês, então eu preciso pegar uma stop word de português. E aí, por isso que eu faço esse from aqui antes, para dizer qual é a linguagem, não é simplesmente importar qualquer stop words. E aí, eu estou fazendo o import dos stop words da língua portuguesa. E aí, uma vez que eu faço esse import, eu vou armazenar esse import dentro dessa variável chamada stop words. E aí, eu vou imprimir essa variável aqui, só para vocês verem do que ela se trata. Ó. Vou dar um Ctrl C aqui e vou imprimir. Ó, stop words. Então, essas aqui são as palavras. Foi eu, Cíntia, que coloquei? Não, foi a pessoa que desenvolveu essa biblioteca do Space que desenvolveu para nós. Tá? Então, ele veio aqui e disponibilizou essa palavra. Professora, se eu quiser colocar mais palavras que eu acho que não são importantes, eu consigo incluir? Consigo, tá? Eu consigo incluir, eu consigo tirar também. Então, isso daqui é uma lista de palavras que não faz sentido dentro de um texto e eu vou retirar todas elas. Qual o tamanho delas hoje, ó? Então, eu vou usar uma função aqui chamada len, e eu vou mostrar para vocês o tamanho. Ó. Ela tem 413 palavras que vão ser retiradas de qualquer texto, que são palavras que são consideradas que não fazem sentido no português. Aí, eu fiz o import delas, eu ainda não retirei do texto, só importei. Outra coisa que eu vou querer retirar do texto são essas pontuações aqui. Para isso, eu vou fazer um import de uma outra biblioteca chamada string. E dentro dessa biblioteca chamada string, eu vou pegar as pontuações só dessa biblioteca. Alguém já fez e deixou pronto para nós também. E eu estou armazenando dentro dessa variável pontuações. E aí, o que eu, Cíntia, fiz? Eu fiz uma função. Aqui eu não vou entrar tantos em detalhes, depois vocês vão aprender a criar função em Python. Aqui eu tenho função, eu tenho laço de repetição. Eu sei que a maioria dos alunos que estão assistindo essa aula agora são do curso de informática, mas pode ser que tenha alguém que não seja. Então, essa parte eu quero detalhar um pouco melhor com vocês. Mas para vocês entenderem, né, para que serve essa função? Eu estou colocando em prática esses stop words e essas pontuações para retirar desse texto aqui, ou de qualquer texto, tá? Então, vocês vão ver a diferença desses textos aqui com os stop words e sem os stop words. E aí, vocês vão ver que ele realmente pega as palavras mais importantes. E aí, o que essa função faz? Essa função, ela está usando um outro artifício que eu tenho de processamento de linguagem natural, porque alguém já criou, fazendo o seguinte, ela vai extrair apenas os adjetivos, os substantivos, os verbos e os nomes próprios. Então, eu, Cíntia, já entendo que se eu simplesmente já pegar os adjetivos, sinônimos não, substantivos, verbos e nomes próprios, provavelmente essas palavras já são as mais importantes. Mas ainda assim, eu vou ter o que é um verbo, e ele não faz muito sentido numa frase. Então, eu também vou querer tirar o
Então, vai ter outras palavras que eu ainda assim vou querer retirar, mesmo que eu já pegue somente essas aqui. Nessa linha, texto, eu estou aplicando uma expressão regular, tá? Então, uma expressão regular, ela vai servir aqui no caso para fazer uma limpeza nesse texto. Eu quero tirar todas as vírgulas, pontos, interrogações e exclamação, porque, na verdade, eu quero gerar uma nuvem de palavras. Então, uma nuvem de palavras, ela não precisa ter ponto, ela não precisa ter exclamação, ela não precisa ter hashtag, ela não precisa ter nada disso. Então, eu também estou utilizando essa expressão regular para garantir que não venha, apesar de eu estar usando essa pontuação também. Depois eu converto todo o texto em minúsculo para fazer a análise. E aí, dentro de um laço de repetição, eu vou percorrendo palavra a palavra. Então, eu olho cada palavra e verifico se ela está dentro de stop words ou se ela está dentro de pontuação. Se ela tiver, ela vai retirar, tá? Se não, ela vai acrescentar dentro dessa minha variável result aqui, ó. Então, ela vai adicionando. Esse append aqui significa que ele vai adicionando, só que ela também tem que fazer parte do post-tagging, que é essa daqui. É bastante coisa para vocês, eu sei, mas assim, é só eu tô dando um parâmetro bem rápido dessa função para vocês entenderem o que está acontecendo. E aí, aqui no final, eu estou concatenando e transformando tudo isso dentro de um texto. Então, esse join aqui vai fazendo eu juntar e tornar tudo um texto só, mesmo que eu esteja usando palavra por palavra, palavra por palavra. Uma vez que eu criei essa função, e eu vou rodar ela aqui, eu vou aplicar essa função que eu chamei de pré-processamento, que ela vai pré-processar o meu texto, lá nessa minha coluna, que eu chamei ela de motivação aqui, ó, que é a motivação para vocês fazerem o curso. Então, é essa coluna que eu estou analisando. Então, se vocês olharem aqui, eu vou chamar essa função que eu criei de pré-processamento. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando primeiro a minha base de dados. Eu estou avisando que dessa base de dados eu vou usar a coluna motivação. E primeiro eu estou convertendo tudo em string. Vai que lá dentro tem algum número, né, que pode atrapalhar a minha análise de dados. Então, aqui nesse momento eu converto tudo em string. E depois que eu converto tudo em string, aí sim eu aplico essa função aqui, ó, chamada pré-processamento, dentro do meu data frame inteiro. Então, em uma linha apenas, eu chamo essa função que eu criei e eu faço a limpeza num data frame inteiro. Professora, se esse data frame tiver 1 milhão de palavras, ou 1 milhão de linhas, ele vai limpar 1 milhão de linhas? Sim, ele vai limpar 1 milhão de linhas, tá? Ele vai aplicar essa função aqui em 1 milhão de linhas. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando, como eu só tinha até a coluna motivação, eu quis criar uma outra coluna do lado para vocês compararem. Como que fica esse mesmo texto, só que retirado os stop words dele, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma coluna chamada base, e aí eu coloquei aqui ainda no data frame base, eu chamei ela de limpa, e ela vai fazer o quê? O que vai ser armazenado aqui dentro dessa nova coluna? Ela vai pegar a base, só que a coluna motivação, e vai aplicar o pré-processamento nela, que é esse daqui. Então, reparem, gente, como o Python é tranquilo. Apenas em uma linha, olha só o que eu consigo, né, fazer. Então, ele roda, a partir desse momento ele fez, né, a aplicação, ó. Então, ele gera aqui uma nova coluna, mostrando que aqui em cima não tinha, ó. Aqui em cima, a base, ela tinha uma coluna só. Aqui embaixo, ela ficou com uma coluna a mais. E é a coluna pré-processada. Então, olha só. Aqui, quero estar mais, liga e aprender muito mais. Aqui, ó, só ficou liga, aprender e tecnologia. Aqui, a pessoa escreveu, conseguir automatizar alguns processos no meu. Aí, ó, ficou conseguir automatizar processos, trabalho. Provavelmente era no meu trabalho. Então, ficou as palavras mais importantes. Então, reparem que o 1 sumiu, o D sumiu, o nessa,
aqui sumiu, né? O A sumiu. Então, que são palavras que realmente não remetem tantas coisas importantes. Mas ainda assim, se eu quisesse, eu poderia tirar mais palavras se eu aumentar a minha lista de stop words aqui, tá? Uma vez que eu fiz a limpeza dessa coluna, qual que é o próximo passo? Eu quero juntar... Diga. Aqui tá mostrando uma mensagem de erro quando eu tento rodar esse da base. Aqui? Qual a mensagem de erro que tá aparecendo? É na parte de cima, diz name error. É como se a base não... Tá escrito base is not defined. Então, ó, roda o seu notebook desde o começo aqui, ó. Todos eles. Todas as células. Provavelmente deixou de executar alguma, por isso que ele não tá rodando. Tá bom? Tá bom, vou tentar aqui. Vai rodando um por um, desde aqui de cima, ó. Desde esse, vai rodando, que ele vai achar assim, tá? Foi alguma célula que você esqueceu de rodar que ele acabou não fazendo. Aí vamos lá então, ó. Então, até aqui tudo bem, gente? A comparação entre motivação e limpa. Nossa, o caminhão do lixo tá passando aqui agora. Entre essas duas colunas, cabeças, ok? Para que serve as stop words? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui. Acho que não, né? O que é isso aqui, Larissa, que você colocou? Ah, tá. É porque você não tinha rodado lá antes, né? Também. Era você que estava perguntando no microfone, Larissa? Acho que não, né? Era o erro que estava dando. Não, então, ele dá normalmente esse erro quando a gente esquece de rodar alguma coluna lá anteriormente. Mas eu imagino que já deva ter dado certo aí. Então, beleza. Se vocês entenderam aqui a comparação entre essas duas, o próximo passo para eu gerar a nuvem de palavras é pegar cada coisa que vocês escreveram aqui, que está em cada linha dessa planilha, e transformar isso num texto só. Então, o que eu fiz? Eu concatenei. Eu juntei tudo que vocês tinham escrito num texto só. E aí, para isso, o que eu fiz? Eu criei uma variável aqui chamada motivo. Eu peguei os valores somente da coluna limpa e armazenei aqui dentro. E aí, depois, eu criei um laçozinho de repetição aqui embaixo, somente, né, para ele pegar. Então, eu disse, depois eu vou explicar para vocês como que faz o laço de repetição no Python, tá, gente? Mas aqui é bem rápido, porque o propósito dessa aula, na verdade, é só mostrar como já é possível extrair dados por meio de uma única planilha de Excel. Então, aqui, ó, eu criei um laço de repetição, né, dizendo que eu vou pegar cada sentimento aqui em motivo, né, nessa variável. Então, ele vai pegar cada linha dessa e ela vai juntar, tá? Então, o que ele tá fazendo aqui? Eu criei uma variável chamada juntando tudo, e aí eu usei aqui o símbolo que é como se fosse juntando tudo, é igual a juntando tudo, mais o sentimento e mais um espaçozinho. Então, o sentimento aqui, na verdade, é cada linha do motivo, tá? Depois a gente vai estudar isso mais a fundo. Eu sei que no começo parece, né, que não vai acontecer, mas acontece de fato, tá? Então, se eu rodar aqui essa célula e eu imprimir aqui o juntando tudo, vocês vão ver que todos aqueles textos aqui, ó, eles viraram um único texto, gigantão, ó. Ele juntou tudo em um único texto. Por quê? Porque quando eu vou gerar a minha nuvem de palavras, eu preciso que tudo esteja armazenado num lugar só, tá? Dentro de uma única variável. Então, eu fui lá e coloquei aqui tudo dentro de juntando tudo. E aí, eu chamei a minha funçãozinha, né? Que também é um matplotlib, ele é um gráfico, tá?
aqui de uma biblioteca chamada Word Cloud, tá? Que é justamente para fazer nuvens de palavras. E aí aqui eu tô dando para ele aquela minha variável, ó, juntando tudo. A partir do momento que eu executo essa nuvem de palavras, ela me traz as palavras que são mais importantes que foram digitadas por vocês, tá? As palavras que aparecem maiores são as palavras que tiveram maior incidência, teve mais frequência. Então, a palavra mais digitada por vocês foi conhecimento. A palavra Python, a palavra interesse, a palavra tecnologia, a palavra aprender, né? A palavra currículo apareceu bastante, né? Mercado, trabalho. Então, com base nisso, eu consigo entender, né, fazer uma análise dos textos que vocês escreveram e saber o que vocês querem aqui do curso. Então, o que eu poderia, a palavra aqui que não faz sentido, que eu poderia colocar lá nas minhas stop words, ó, coisas. É uma coisa que não faz sentido aqui. Melhor, também não. Seja, também não. E aí, quando eu vou vendo esses resultados, o que eu posso fazer? Eu posso acrescentar essas stop words aqui, para eu melhorar a minha nuvem de palavras e tirar essas palavras que não fazem sentido para mim aqui nesse momento, para eu pegar de fato aquelas que são mais importantes. Tudo bem aqui, gente? Ele reconhece erro ortográfico? Não, não reconhece, tá? Aqui eu tô pegando exatamente do jeito que vocês escreveram, tá? Eu não tô extraindo nada. Assim como acontece lá no programa da Fátima Bernardes. Todo dia tem uma nuvem de palavras que eles geram com base em informações que as pessoas digitam no Twitter, por exemplo. Eles conseguem saber o que as pessoas estão comentando naquele dia. Também é com base nisso, só que ao invés de vir de uma planilha, eles baixam isso lá do... eles baixam isso lá do Twitter, né? Normalmente é do Twitter, que é o local que é mais fácil de baixar as coisas que as pessoas vão escrevendo aí todo dia. Beleza, cabeças? Alguma pergunta, curiosidade que vocês queiram tirar aqui da nossa nuvem de palavras? Não se preocupem com esses códigos, que agora, de fato, a gente vai começar com Python passo a passo. Então, vocês vão aprender a fazer laço de repetição, manipular variável, né, manipular data frame. Então, a gente vai trabalhar isso passo a passo. Aqui, o que eu queria, né? A propósito desse notebook aqui era mostrar para vocês já, com dados que vocês tinham colocado, que já dá para fazer uma coisa legal, mesmo com pouca informação. E aí, agora, de fato, a gente começa. Ela atualiza toda vez que reiniciada. O que? A nuvem de palavras, Giovana? E se for o mesmo texto, vai ficar as mesmas palavras. Conforme os textos vão trocando, que é o que normalmente acontece em IA, né, as pessoas nunca vão comentando as mesmas coisas, aí ela fica automático, né? Então, eu posso criar uma aplicação web que ela vai trocando essas informações e gerando nuvem de palavras diferentes. Né? Então, conforme as pessoas vão digitando coisas diferentes na rede social, as palavras mais faladas, elas vão alterando também. No nosso caso aqui, ele está estático, né? Porque eu estou com a mesma planilha. Mas se eu pegar, dependendo, se eu estiver pegando dados online, isso vai sendo alterado a cada momento. Beleza? Podemos fechar aqui esse notebook e abrir o próximo? Se fosse uma IA para o web, teria que ser API. Isso, Larissa. Tanto que eu estou desenvolvendo uma API nesse momento para minha aplicação de correção de redações. Então, a gente precisa construir uma API para um front-end web, né, com HTML e CSS, conseguir consumir o back-end do Python, né, que são os códigos do Python, porque isso aqui não vai para o cliente, né, direto. A gente precisa transformar isso num site, numa aplicação web depois. Então, ó, vou fechar aqui. Nós